O que esperar do Fluminense treinado por Renato Gaúcho? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre essa mudança que o Fluminense teve na última semana, né? Saiu Mano Menezes e agora entra Renato Gaúcho. Vocês sabem, eu sou flamenguista, fanático, roxo, mas quando a gente vai falar de futebol aqui nesse canal, eu sempre falo deixando o clubismo de lado, com muito respeito ao clube que eu estou me referindo. Então hoje a gente vai falar sobre o Fluminense, eu vou falar de uma forma imparcial. Eu sou flamenguista, tenho certeza disso, mas hoje a gente vai falar de uma forma muito imparcial sobre o Fluminense de Renato Gaúcho. Semana passada foi apresentado no Fluminense Renato Portaluppi, um dos caras mais icônicos que já passaram pelo Fluminense por tudo que representa. Eu cresci em um lar flamenguista e todas as vezes que falavam de Renato Gaúcho lá em casa era sobre o gol de barriga que ele fez contra o Flamengo. E eu só fui descobrir que ele jogou no Flamengo anos antes, depois de velho. Ou seja, ele foi campeão com o Flamengo, foi campeão na época do Flamengo de 87 com o Zico. Eu não sabia disso. Justamente, ele é um dos ídolos da história do Fluminense e é um cara icônico aqui no Rio de Janeiro. Ame ou odeie, mas você tem que respeitar o Renato Gaúcho. Não tem como você olhar pra ele e falar assim, pô, esse cara é sinistro. É icônico, ele deveria ser o Renato Carioca. Não tem como ser Renato Gaúcho, não tem cara de gaúcho. Nem voz de gaúcho, ele, porra, voz toda malandrão, carioca. E o Renato Gaúcho, cara, pra mim, ele foi, depois do Jorge Jesus, e agora Felipe Luiz, ele foi o treinador que mais fez o Flamengo jogar futebol. O Flamengo do Renato Gaúcho era um Flamengo muito bom de se ver. Muito bom de se ver. Era um Flamengo agudo, um Flamengo que fazia muitos gols. Um Flamengo assertivo no ataque. Ele só não ficou no Flamengo porque teve aquele lance do Andréas Pereira, perdeu a bola, o Daverson fez o gol e o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Se o Flamengo tivesse sido campeão naquele dia, talvez ele poderia ficar muito mais tempo no Flamengo, porque ele é um técnico que fez o Flamengo jogar bola, tá? Fez o Grêmio jogar bola também, e aí entra uma outra parte, né, que é onde eu queria chegar. Analisando hoje o Grêmio, que foi campeão em 2017 da Libertadores, aquele time não tinha gênio de bola, não. Ele pegou jogadores ali, deu confiança para jogadores que muitos poderiam dizer que são jogadores medianos ou ruins, e jogadores que, com ele, como treinador, jogaram muita bola. Jogaram muita bola. Aquele Grêmio, ele conseguiu um resultado, um feito, com jogadores que não tinham essa qualidade toda, não. Não tinha essa qualidade. Então, assim, é indiscutível a capacidade que o Renato Gaúcho tem de olhar para um jogador e falar assim, meu irmão, você vai jogar bola comigo. E o cara joga bola com ele. É assustador o que esse cara faz em questão de confiança para os jogadores. Então, o que esperar do Renato Gaúcho no Fluminense? Jogadores que estão com baixa na confiança, automaticamente já ao longo das próximas semanas vão ganhar confiança com ele, tá? Me preocupa porque o Renato Gaúcho de hoje tem tudo para dar certo no Fluminense. Isso me preocupa porque eu sou flamenguista. Mas se a gente for analisar, por exemplo, o Grêmio que foi vice-campeão, o Grêmio do Soares, né? Era o Soares, Villasante, Ferreirinha. E o resto era bagre. Bagre. Era ruim de ver o Grêmio jogar bola. Era ruim. Eu parava para poder assistir o Grêmio porque eu sou flamenguista, torço pro Real Madrid, mas tenho uma simpatia com Grêmio e River Plate também. Simpatia, não torço, uma simpatia. E quando eu parava para poder ver jogos do Grêmio, eram jogos ruins, cara. Eram jogos ruins. Você via que era um monte de bagre e o Soares com Villasante e Ferreirinha. Então, assim, quando colocado com um elenco de baixa qualidade, ele faz aqueles caras correrem. Ele faz o jogador que não é tão bom assim recuperar a confiança
e achar que é um jogador de altíssimo nível e o cara vai jogar bola na mão dele. Vai jogar bola. Vai jogar bola. Jogadores ruins jogam bem com o Renato Gaúcho. É algo incrível. A sensação que eu tinha naquela época era assim, cara, pega o Renato Gaúcho, bota em qualquer time aí que esteja em baixa de confiança, que o time vai jogar bola. E ano passado, o Grêmio só não performou bem no Campeonato Brasileiro porque não tinha peça de reposição para você trocar pelo Soares. Ah, tá lá o Brett White, o Soteldo, coisa e tal, mas e o resto do elenco? E o resto do elenco? Ou seja, colocaram o Renato Gaúcho ano passado como uma atuação ruim ou como uma temporada ruim do Renato Gaúcho, mas não deram para ele material humano para ele conseguir desempenhar o trabalho dele. Você esperar que todos os anos o cara vai pegar algo ruim, um elenco ruim, e vai colocar ele em terceiro, quarto, segundo, primeiro, campeão de alguma coisa, é irreal que isso vai acontecer. Então, o pessoal subestima muito o Renato Gaúcho e o trabalho que ele faz, porque ele pegou, ao longo desses últimos 7, 8 anos aí, treinou algumas vezes o Grêmio, foi campeão de quase tudo com o Grêmio. Aí foi para o Flamengo, foi o treinador que pós Jorge Jesus fez o Flamengo jogar bola de verdade. Não foi campeão da Libertadores por uma fatalidade. A história vai contar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Mas quando você viu o Gabigol empatando em 1-1 aquele jogo, o emocional do Palmeiras foi a 0. E o Flamengo ia virar aquele jogo ou ia ganhar nos pênaltis. Se não fosse aquele lance do Andrés Pereira. E agora no Fluminense. O que esperar então do Renato Gaúcho no Fluminense? O Fluminense tem muito mais material humano do que o Grêmio do ano passado. Canóbio joga muita bola. Arias joga muita bola. Cano, se o time estiver jogando bem, ele é o cara que mais ganha com isso, porque ele é o centroavante. Centroavantaço. Se o time tá no azeite, é ele que come a salada. É ele que come a salada. O Cano, quando o time tá bem, é o cara que ganha demais com essa situação. Então, assim, olhando de fora, tá? Olhando de fora o Fluminense. O que precisa melhorar no Fluminense ali é a questão defensiva. Ah, tem o Thiago Silva, mas o Thiago Silva não são 4 jogadores. Não são 4 Thiago Silva. Então ele tá sobrecarregado. Como que o Renato Gaúcho vai conseguir consertar a situação defensiva do Fluminense? Esse é o primeiro ponto. Como que ele vai montar um time ali e vai dar confiança a jogadores-chave dentro do Fluminense para poder fazer esses caras jogarem bola? Se ele conseguir achar a resposta e a solução desse problema para o Fluminense, do meio de campo para frente está resolvido. Está resolvido. Ganso, Canóbio, John Arias. Porra, aí toda vez que o John Arias pega na bola contra o Flamengo, mano, é um desespero. Naquela ponta ali, na ponta direita, né? Que o Mano gostava de colocar ele na outra ponta. Ele na ponta direita ali, nas costas do Ayrton Lucas do Flamengo, era um desespero, cara. Era um desespero, um desespero. Fala assim, cara, John Arias pega na bola, filho, assim, vai dar ruim pro Flamengo, vai dar ruim. Aí pega o Ganso num dia inspirado, o Cano fazendo o gol, é um jogo que o Flamengo pode perder contra o Fluminense. Então, assim, a maior dúvida que hoje vamos ter sobre o Fluminense do Renato Gaúcho é a questão defensiva. Porque do meio para frente ele vai resolver tranquilamente. Isso, assim, sem sombra de dúvidas. Vai dar confiança a jogadores chaves que precisam de confiança. Vai conseguir criar um futebol, uma tática dinâmica, que é o que ele gosta de fazer. Os gols dos times treinados pelo Renato Gaúcho sempre é um dinamismo muito grande. E você tem Canóbio, que tem potência física para poder fazer esse trabalho. Você tem o Arias, que tem potência física para poder fazer esse trabalho. Tem outros jogadores também do elenco que fazem esse tipo de trabalho. Então, o que a gente pode esperar do Fluminense é um time muito dinâmico do meio para frente. Dinamismo, velocidade, conseguir ter a assertividade com o Cano ou com quem estiver no lugar dele, também vai ser difícil para os adversários do Fluminense esse ano, tá? Outro ponto que o pessoal também falou da volta do John Kennedy, que está lá no México, né, no Pachuca, e que pode voltar a pedido do Renato Gaúcho. Eu não tenho essa informação, tá? Mas seria muito interessante ver o John Kennedy na mão do Renato Gaúcho. É um jogador, John Kennedy, dos anos 90, sendo treinado pelo
Depois de Romário, a gente pode dizer que o Renato Gaúcho seja ali o 02 de jogadores icônicos da década de 90. Não questão de habilidade, mas de imagem. Quantos vídeos a gente já viu do Renato Gaúcho dando uma de boleiro na praia, não sei aonde? Era um cara que estava toda hora nos jornais. Não tem como ninguém do Rio de Janeiro ou região não conhecer o Renato Gaúcho daquela época. Então, ele, com a volta do John Kennedy, caso isso aconteça, é mais um jogador que com confiança é muito chato. É muito chato. É muito chato. Então o Fluminense de hoje, a pergunta é, vai conseguir resolver a questão defensiva do Fluminense? Vai conseguir dar confiança a jogadores da parte defensiva do Fluminense, da defesa do Fluminense, para poder conseguir fazer esse trabalho? Resolveu esse problema, a defesa está no azeite, do meio para frente, vai ser um time muito chato, muito chato. Vamos ter aí ótimos jogos de se assistir na mão do Fluminense de Renato Gaúcho. O que você, que assistiu esse vídeo até o final, acha? Será que o Renato Gaúcho vai dar certo no Fluminense? Será que eu viajei no que eu falei? Comenta aqui embaixo, que assim que você comentar, eu vou te responder, tá bom? Fico por aqui, aquele abraço e tchau.